tudo bem? Eu sou a professora Suzana Paiva, do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Também sou tutora do Programa de Educação Tutorial PET Economia, onde estamos realizando uma pesquisa sobre envelhecer em Araraquara, os desafios da política pública para a efetivação da cidadania na terceira idade, com a colaboração de gestores públicos do município. Em função desta pesquisa, nosso olhar tem se voltado para os desafios do envelhecimento em condições de pobreza e exclusão social, e também em condições de privação de direitos e condições dignas de vida. Por que esse tema é tão importante? Porque o envelhecimento populacional é uma das maiores conquistas da humanidade do último século. E hoje é um tema que ganha destaque nas agendas acadêmicas e nas políticas públicas. De acordo com a ONU, a população idosa com mais de 65 anos já superou o número de crianças com menos de 5 anos de idade. E em 2050, 1 em cada 6 pessoas terá mais de 65 anos. No Brasil, há 70 anos atrás, na década de 50, a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 48 anos de idade. Hoje, ela chega a 76 anos. Isso é uma grande conquista, para a humanidade. Em função disso, a população com mais de 60 anos já atingiu 29 milhões de pessoas no Brasil, o que corresponde a quase 14% da população total e com tendência de crescimento expressivo nas próximas décadas, segundo estimativas do IBGE. Mas, infelizmente, essa grande conquista social vem acompanhada também de riscos e vulnerabilidades, especialmente quando estamos falando de um país como o nosso, com tanta desigualdade social, com tanta pobreza, onde persiste a evidente discriminação e o preconceito em relação à pessoa idosa. Então é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje. Grande parte desse grupo de pessoas com mais de 60 anos vive sem condições dignas de sobrevivência, sem garantias de direito preservadas. Então é uma parcela considerável da população, independente da classe de renda ou da classe social ou do nível de renda. Essa população, em grande parte, vive em condições de violência e discriminação. É por isso que a Organização das Nações Unidas e a Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa elegeram o dia 15 de junho como o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o mês de junho, que está findando, passou a ser denominado de Junho Violeta. É uma data simbólica, que tem um objetivo fundamental: conscientizar a sociedade de que o idoso tem direitos e que os atos de violência devem ser repudiados, denunciados e punidos. No Brasil, infelizmente, é evidente a discriminação e o estereotipo em relação aos idosos. A violência mais comum é a negligência, quando os responsáveis deixam de oferecer os cuidados básicos que lhe garantem saúde e proteção. O abandono também é uma forma de negligência e acontece quando a ausência ou a omissão de familiares, do governo ou de instituições responsáveis abandonam, sem a devida proteção esse idoso. Há ainda a violência física e maus-tratos dos mais diversos tipos, inclusive a violência sexual. Já a violência psicológica ou emocional é uma das violências mais sutis e mais veladas. Xingamentos, sustos, constrangimentos, destruição de propriedades, isolamento social são as formas mais comuns, desse tipo de violência. São coisas que causam sofrimento, que causam perda de autoestima e do bem-estar do cidadão. Por fim, há também a violência financeira ou material, que é a apropriação indevida ou ilegal, sem o consentimento dos idosos, de recursos financeiros ou de patrimônio. Tudo isso são expressões de um fenômeno complexo
e de difícil controle que expressam um grande atraso da sociedade no trato com a pessoa idosa. O ageísmo ou idadismo são expressões novas aí que representam esse processo discriminatório, que criam estereotipos e alimentam o preconceito com a pessoa idosa. Estão enraizados em comportamentos, na mentalidade das pessoas, e isso explica os altos índices de violência sofrida por essa parcela da população. Os dados mais recentes do Disque 100 informam que foram registradas no Brasil mais de 48 mil denúncias de violação contra a pessoa idosa, o que representa 30% do total das denúncias recebidas pelo Disque 100. E a face mais perversa dessa violência, desse fenômeno, é que a maioria dos agressores são membros da própria família. Quase 83% da violência contra idosos acontece no ambiente doméstico, no ambiente familiar. A questão se agrava ainda mais na medida em que esses laços emocionais familiares, o medo, a dificuldade de acesso aos canais de denúncia faz com que ocorra uma subnotificação desses dados. Então é possível que o número de crimes contra os idosos seja ainda maior do que esses dados registram. Infelizmente, a rotina de pandemia do Covid-19 que a gente vive hoje, ela tem ampliado a violência contra a pessoa idosa. Isso é um outro dado muito preocupante e muito alarmante. O fato de fazerem parte do grupo mais vulnerável ao Covid, porque pode levá-los à morte, já provoca por si só uma sensação de medo, de insegurança, de solidão. Esse sentimento, ele tem de ser agravado com o crescimento do preconceito que tem se manifestado nas redes sociais, nas formas de memes, de tweets, de áudios preconceituosos. Tudo isso tem circulado pelas redes sociais e tem ampliado e agravado muito essa sensação preconceituosa contra o idoso. Ainda que possa ser uma ação inconsciente das pessoas, esse tipo de prática tem um custo emocional muito grande e gera muito preconceito e muito constrangimento para essa população. Acolher e cuidar com respeito e empatia a pessoa idosa é um dever da família, da sociedade e do Estado, conforme declara a Constituição Federal de 1988 e é registrado no Estatuto do Idoso. É preciso, portanto, que se cobre do Estado uma ação, um compromisso com de cuidados com o idoso, garantindo acesso a uma rede integral de serviços de acordo com as suas distintas necessidades e que promova uma ação política planejada para resguardar os seus direitos sociais. Mas também é fundamental que a sociedade supere seu olhar preconceituoso sobre a velhice, pois a injustiça, o silêncio e a omissão causam vítimas e cerceiam direitos. A conscientização pode começar em casa, no ambiente familiar, com ações educativas, e ela pode se estender para o ensino fundamental até a universidade, com o objetivo de criar em todas as idades uma conscientização sobre o problema da violência e uma ampliação da valorização do envelhecer. Precisamos, então, criar um ambiente de inteligência intergeracional, em que o envelhecer ele seja de fato aceito como um ciclo natural da vida, pois todos nós envelheceremos, e onde atitudes anti-envelhecimento sejam abolidas, sejam combatidas.